Oi, pessoal, beleza? Gente, eu não esqueci da última aula do nosso querido Carinho e Firmeza com os Filhos, tá? Eu simplesmente tô vivendo uma rotina de louco e não consegui parar para ler o livro. Então, bora que o tempo tá correndo. Então, assim, nós vimos até aqui sobre educação com personalidade, nós vimos até aqui, né, técnicas para evitar as discussões, né, cortar o mal pela raiz. Agora, nós vamos ver como estabelecer as regras do jogo. Este aqui é o nosso livro, tá? Para quem quiser adquirir. Então, vamos lá, gente. Reunir-se com os filhos e estabelecer as regras do jogo complementa o plano sistemático de educação e as técnicas que recomendamos para lidar com situações descontroladas. Então, aqui está falando sobre estabelecer as regras, né, fazer aquelas combinações, né, entre pais e filhos, né, onde os filhos vão saber o que foi combinado e vão ter que colocar em prática o que foi combinado previamente com os pais, tá? Então, assim a gente consegue lidar melhor e talvez nem ter uma situação descontrolada. Estabelecer as regras é um passo de maior importância porque lança os filhos para o futuro, para a conduta que deverão seguir quando forem adultos e porque é uma maneira prática de ensinar-lhes desde o começo que eles e somente eles serão responsáveis pelas consequências dos seus atos. Hoje em dia, devido a uma espécie de sociologização do homem, há uma tendência a atribuir às estruturas sociais a responsabilidade pelos males que sofremos, deixando a responsabilidade individual totalmente em segundo plano. E não, a gente tem que entender que nós temos filhos que eles são responsáveis pelas ações deles, eles estão escolhendo fazer essas ações de forma errada ou certa, e essa é uma responsabilidade individual deles e também nossa como pais das ações que nós desenvolvemos nas nossas famílias em casa, tá bom? Então, isso aqui é o que eles estão querendo dizer aqui. Então, ao estabelecer junto com os filhos, tá? Isso é importante, a gente estabelecer junto com os filhos as regras do jogo para o comportamento deles, tanto dentro de casa como fora dela, você estará plantando neles a semente da responsabilidade pessoal, ou seja, se eles fizerem alguma coisa que está contra o que foi combinado, a responsabilidade é deles. Eles vão ter as consequências dos atos deles. Porque se você disse, olha, vamos combinar tal coisa e você vai ter esse agravante caso você não cumpra com o combinado, ele sabe já de antemão o que ele vai sofrer, a pena que ele vai sofrer por não ter acatado a decisão que vocês tomaram juntos. Então, é uma responsabilidade pessoal intransferível pelos atos praticados, tá bom? Então, você os ensinará a usar o livre-arbítrio, olha que forte, nós como pais, sabendo ensinar os nossos filhos a usar o livre-arbítrio e a descobrir a voz da consciência deles. Quando chega o momento de pôr em ação esse plano, o primeiro passo é reunir-se com os filhos e apresentar claramente o que você quer e quais as consequências que eles sofrerão se não obedecerem. Deverá ser uma conversa séria, na qual o pai e a mãe reafirmarão a sua autoridade em relação ao comportamento indesejado. Não permitirei de forma alguma que você bata no seu irmão. Gosto demasiado de você para permitir que faça uma coisa dessas. Faça coisas impróprias, né? Que prejudicam a você e a toda a família. Aqui a gente também tem algumas diretrizes para uma reunião de definição de regras, tá? Para aumentar a probabilidade de que o filho os escute, o pai e a mãe só devem chamá-lo quando ambos estiverem tranquilos, tá? A tranquilidade dos pais é um fator muito importante nessa hora. Não se deve tentar falar com a criança depois de uma grande briga, porque o pai e a mãe vão estar estressados, isso não vai ser produtivo, tá? Ou quando um dos dois pais estiver muito tenso, porque novamente não vai ser produtivo. Só devem participar da reunião um ou ambos os pais e a criança cuja conduta precisa melhorar. Por favor, não coloquem todos os filhos juntos nessa hora, porque isso é horrível para a criança que precisa ser trabalhada ali naquele momento, né? Se só um dos filhos se comporta mal, não permita que o outro intervenha ou se intrometa na conversa. Mas nunca discuta com ele durante a reunião.
tá? Os prêmios que você tiver fixado pelo bom comportamento. Isso é importante. Mostre claramente que o que acontecerá depende unicamente das escolhas do seu filho. João, se você não fizer todos os seus deveres imediatamente depois do almoço, ficará em casa o resto do dia sem ver TV. E ele, se fizer, vai ter coisas boas, né? Mas se ele não fizer, ele sabe que ele vai ficar em casa o resto do dia sem ver televisão. E você vai ter que manter essa palavra. Se isso não bastar, ficará no seu quarto o dia inteiro e você vai ter que manter essa palavra. Explique-lhe como você acompanhará essas instruções mesmo quando estiver ausente. A sua mãe e eu ligaremos do trabalho todos os dias às 4 para saber, né, ter certeza de que você chegou do colégio. Quando chegarmos, veremos se você fez a lição de casa. Se você estiver em casa quando ligarmos ou não tiver feito a lição quando chegarmos, ficará o resto do dia sem ver TV. Coloque o seu plano escrito de regras onde todos possam ver, né? Para que a criança possa, o adolescente, né? Possa enxergar e lembrar-se, né? Do que foi combinado previamente. Escreva em cada folha do plano o nome da criança, o comportamento que se exige dela e o que acontecerá se ela não obedecer. João fará suas lições de casa antes do lanche, se não as fizer, não poderá brincar com Paulo. Caso você estabeleça uma hierarquia de correções, inclua a lista de consequências na ordem. Por exemplo, Sofia obedecerá imediatamente. Se não quiser obedecer, da primeira vez escreverei o seu nome na lousa como advertência, tá? Da segunda vez, irá para o quarto por 10 minutos. Da terceira vez, irá para o quarto por 20 minutos sem poder assistir a televisão nem brincar com os irmãos pelo resto do dia. E na quarta vez, irá para o quarto por meia hora e para a cama logo depois do jantar, tá? Isso vai estar escrito, vai estar previamente combinado. Então, a criança ou o adolescente, né, não vai ter muita discussão. E se houver discussão, você lembra lá das aulas anteriores que a gente falava sobre técnicas, né? As técnicas do disco arranhado, do nevoeiro, né? Então, você aplique essas práticas que foram ensinadas, que daí a discussão vai se encerrar, tá bom? Se você tiver problemas com 2 ou mais filhos, pode reunir-se com todos eles de uma vez, embora seja sempre melhor falar-lhes separadamente como sinal de respeito pelas suas individualidades. Nunca expresse uma opinião contrária à do seu cônjuge. Gente, eu botei isso aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Fiz até um círculo, tá? De tão importante, porque assim, unidade, né? Nós temos que andar em unidade, às vezes é muito difícil, às vezes até aqui em casa não tem essa unidade. A gente tem que ficar se batendo ali para buscar essa unidade, isso é importante. Então, assim, não importa, a gente tem que conversar com o nosso cônjuge para que a gente tenha essa unidade, tá? Então, assim, nunca expresse uma opinião contrária do cônjuge diante do filho. Você vai desautorizar completamente, né, o seu cônjuge e ele a você, então não dá. Sobretudo nesse momento, porque fatalmente a mensagem vai ficar enfraquecida, tá? E aí não vai dar certo. Nada funcionará se você não estiver disposto a respaldar as suas palavras com atos. Se você não estiver disposto a respaldar as suas palavras com os atos, nem comece. Situações atípicas, próximo capítulo. A aplicação da educação com personalidade, embora em si mesma muito útil e eficiente, nem sempre terá êxito. Sim, gente, nem sempre vai ter êxito. Não adianta vir aqui depois falar pra mim, porque eu fiz tudo conforme estava lá e não deu certo. Gente, até pra mim não dá certo. Ninguém. A gente é ser humano, não é? Todo mundo, nós todos somos seres humanos. Então, assim, por que não vai dar certo, tá? E por que a gente tá aqui tagarelando, então, falando sobre isso, não vai dar certo? Bom, uma das questões eu acabei de falar, né? Se não houver aí respaldo das palavras com atos, se não houver a unidade, tem várias coisinhas no meio do caminho que vão fazer dar certo ou não. Então, a experiência demonstra a eficácia desse método quando aplicado com ordem, firmeza e coerência. Eu já falei dessa palavra coerência anteriormente. No entanto, é ineficaz nos casos em que a criança sofre de alguma patologia.
Então aqui também há que se ter um olhar para essa criança, né? A gente parar e olhar para essa criança e ver se ela não tem algum problema que efetivamente possa fazer com que ela não consiga obedecer. Existe isso, tá? E a gente vai ver agora. É importante, e a gente tem que ter esse olhar de observação para os nossos filhos, e assim, sem crítica e sem julgamento. Se o filho tem algum problema, gente, simples, vamos tratar, entendeu? Não vamos tapar o sol com a peneira. A gente tem que ter o olhar e ver se ele tem alguma questão a ser tratada, tratar. Vai ajudar a vida do seu filho. E a gente, como mãe, o que mais que a gente quer é tratar, né, do nosso filho da melhor maneira possível, ajudá-lo a crescer e a viver. É imprescindível determinar também se existem patologias crônicas ou transitórias em alguns dos pais, tá bom? Então, assim, ó, transtorno atencional ou com hipercinésia. A primeira situação patológica em que as técnicas educativas descritas neste livro não dão resultado, tá? É o chamado transtorno atencional com hipercinésia, antes conhecido como disfunção cerebral mínima. As crianças que sofrem deste transtorno atencional são dispersas, ou seja, não conseguem manter a atenção concentrada no que fazem. Elas não conseguem acompanhar as aulas na escola, concentrar-se nas lições de casa ou em outra atividade doméstica. Os pais habitualmente veem-se obrigados a repetir diversas vezes as ordens e têm a impressão de que elas não lhes fazem caso. Além disso, essas crianças costumam agir de forma precipitada, interrompendo os outros e normalmente não são capazes de esperar pela sua vez nas brincadeiras, tarefas e conversas. Você está percebendo algum traço desses no seu filho? Então está na hora de procurar uma ajuda. Tem pessoas qualificadas para ajudar você. Você pode procurar um psicopedagogo em primeiro lugar, assim, né? Porque se trata também de uma questão que tem a ver com a parte da escola, né? Enfim, da educação, né? Do ensino, da aprendizagem. Então, eu acredito que o psicopedagogo seria a primeira pessoa e depois a gente vai trabalhando. O próprio psicopedagogo vai dizer para você quem é que ele precisa movimentar aí, né? Para atender o seu filho de uma forma qualificada que vai poder ajudar nesse sentido. Então, daqui a pouco vai ter que chamar um neuro, daqui a pouco vai ter que chamar uma outra pessoa que vai trabalhar nesse sentido, né? A hipercinésia, que costuma acompanhar o déficit de atenção, né? Significa excesso de movimento ou hiperatividade. Manifesta-se na criança que tem dificuldade para dedicar-se a uma tarefa única ou de ser perseverante. Se você está percebendo isso no seu filho, busque esse auxílio. Vai ajudar muito, vai ajudar você e o seu filho. Uma criança hiperativa também mostra frequentemente uma tendência a praticar atividades físicas perigosas, sem medir os possíveis perigos, né, os possíveis riscos. Então, é o déficit de atenção com hiperatividade. Embora haja muitas que, tendo feito estes testes específicos, demonstraram bom nível de inteligência, o mais provável é que tiram notas baixas na escola com rendimento insatisfatório em aula, má conduta e queixa dos professores. Porque este transtorno aparece muitas vezes associado às disfunções de conduta. As crianças que dele sofrem dirão mentiras, né? Vivem num mundo fantástico, né? Então vão dizer mentiras, cometerão furtos, mostrar-se-ão briguentas e com poucos amigos, bem como desafiadoras, contestatárias, diante das pessoas que detêm autoridade. Então, sempre que houver suspeita dessa patologia, será preciso levar a criança a um especialista. Outro ponto que a gente tem que pensar é a depressão, tá? Porque isso está a cada dia que passa, no quadro global que a gente vive, a depressão tem entrado nas nossas casas em cheio e atingido completamente as nossas crianças, tá? Porque, enfim, as crianças não podem sair para a rua, as crianças não podem ter uma vida. Uma segunda situação atípica em que as crianças provavelmente não responderão à educação e por isso será necessário consultar um profissional são os casos de depressão, tá? É um distúrbio difícil de ser diagnosticado porque a criança não sabe dizer que está deprimida ou triste e geralmente mostra-se abatida
ou então excessivamente irrequieta e agressiva. Passa a ter insônia ou dificuldades para acordar de manhã, falta de apetite ou excessiva voracidade, choro frequente sem que seja capaz de explicar o motivo. Apresenta também uma queda no rendimento escolar, isola-se dos amigos e para de brincar, ou deixa de fazê-lo com a frequência habitual. Então prestem atenção, comecem a observar, sabe? Comecem a observar, a olhar o seu filho e ver se dentro das características que a gente colocou aqui nesse vídeo, você está enxergando aí alguma característica que possa fazer parte da vida do seu filho, aí você já encaminha ele para uma pessoa que vai poder ajudá-lo, tá? Próximo ponto, né, patologias, né? Em terceiro lugar, a ansiedade também deve ser considerada como atípica nas crianças, tá? Por quê, né? Principalmente porque é uma causa de sofrimento para elas. Imagina, se para nós já é, imagina para elas, né? Mas também porque não responde à educação. Existem dois tipos de transtorno de ansiedade: a angústia da separação e o transtorno por ansiedade excessiva. Uma criança com angústia da separação nega-se a ficar longe das figuras protetoras, ou seja, os pais, os avós, o irmão mais velho, uma empregada, uma babá, seja lá quem ela achar que é uma figura protetora para ela. E recusa-se a ir ao colégio ou cumprir outras obrigações que impliquem separação física. Isso é muito horrível. Pensem, pobre dessa criança, precisa de ajuda. Pode ter dores de cabeça e até de estômago. Olha que terror que deve ser. Se a ansiedade causa isso em nós, né? Sudorese, aceleração do coração muitas vezes. Imagina para uma criança. A outra forma de ansiedade denomina-se transtorno por ansiedade excessiva. Trata-se de crianças inseguras e extremamente preocupadas com o seu desempenho na escola, nos esportes e na vida social. Elas fazem constantemente aos outros, né, perguntas sobre si mesmas. Ela é extremamente insegura. Então, a fim de se tranquilizarem e vivem ansiosas por obter a aceitação das pessoas ao redor. Que coisa horrível, né? Pobre crianças, né? A gente adulto passa por isso, imagina eles. As duas patologias melhoram rapidamente com a ajuda de um psicoterapeuta infantil bem preparado e um acompanhamento familiar. Já vamos então passando aqui para o nosso capítulo 9, que é filhos responsáveis. Há duas palavras-chave para os pais na educação dos filhos: carinho e firmeza. Por isso o nome deste livro, tá? Vamos lá então. O carinho, né, aqui também é lido como compreensão. Então vamos pensar. A compreensão exige, além do vínculo natural de carinho, o acompanhamento coerente e constante dos problemas que a criança enfrenta e que podem traduzir-se em mau comportamento. A reação espasmódica e irrefletida de um pai diante de uma conduta inadequada de um filho é, na melhor das hipóteses, ineficaz, mas pode chegar a ser prejudicial, gente. É necessário compreender a desobediência, a irritação e a rebeldia, que essas coisas fazem parte da personalidade infantil em formação. Essas crianças, esses adolescentes estão passando por uma transformação, por uma formação de caráter, tá? Corrigi-la é responsabilidade dos pais, juntamente com os educadores dos centros de ensino, exceto nos casos de perturbações patológicas, que nós vimos anteriormente, que, como vimos, requerem assistência médica especializada. Firmeza significa exercer autoridade sem interrupção, sem claudicações. Um pai fracassa na sua missão educativa quando cede, por pena ou por cansaço. Porque eu, no meu caso aqui, minha gente, às vezes eu cedo mesmo é por cansaço, porque eu tô podre de cansada. E daí, assim, tipo, não aguento mais. Ao ver que o filho não se comporta nem reage de forma esperada, mesmo depois de ter recebido uma medida corretiva. A vacilação e o desânimo dos pais, né, transmitem-se ao filho, induzindo-o à indisciplina ou ao agravamento das condutas impróprias. Da combinação permanente e ordenada entre compreensão carinhosa e firmeza corretiva por parte dos pais dependerá a conversão do plano educativo num instrumento útil para criar filhos responsáveis com personalidade sã. Bem aplicada, a educação com personalidade transmite aos filhos a mensagem de que os pais se preocupam com o seu bem-estar atual e futuro e com tudo o que fazem. Mesmo que as crianças não gostem de determinada medida, sabem que é para o seu bem.
Meus pais me amam, por isso eles estão me corrigindo. Isso ajuda os filhos mais novos a desenvolver o controle das emoções. A criança orientada por esse caminho dirige-se para uma adolescência equilibrada e uma maioridade madura. A infância bem orientada pelos pais é o primeiro grande passo na busca da felicidade ao longo da vida. A educação com personalidade ajuda os pais nessa tarefa difícil, mas essencial de encaminhar a criança para uma vida reta. A responsabilidade principal recai sobre os próprios pais. O seu esforço responsável por educar os filhos com carinho, constância e firmeza dia após dia é o que produzirá filhos amadurecidos e os ajudará a serem felizes. E assim nós terminamos a nossa série Carinho e Firmeza com os Filhos. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu da leitura desse livro, né? É claro, aqui eu trouxe para vocês já bem resumido, né? Como vocês viram, né? Eu fui marcando as partes que eu achava coerentes e importantes, né? Na leitura do livro. Mas é claro, né, gente? Às vezes o que é importante para mim não é importante para vocês, ou talvez vocês precisem esmiuçar mais esse assunto, então vocês queiram daqui a pouco comprar, adquirir o livro, né? Aí vocês fiquem também bem à vontade, mas ao menos agora vocês conhecem esse livro maravilhoso e vocês sabem o que é o assunto, vocês conhecem desde o índice dele, tudo que ele trata, até os principais focos, né, de teoria, né, que ele tem, porque eu vim trazendo isso para vocês ao longo de 7 episódios de uma série. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado muito, espero que vocês tenham anotado, tenham deixado, né? Se ficaram com dúvidas, vocês sabem onde me procurar, pode me procurar lá no meu Instagram para conversarmos sobre isso. Não sou uma expert, jamais gostaria de ter esse nome aí, porque, enfim, a gente tá sempre errando e aprendendo com os filhos, é uma troca, né? Mas a gente tem que estudar, né? Assim como a gente estuda para ter uma profissão, a gente tem que estudar para ser mãe. Eu vivo dizendo isso para vocês, não é a primeira vez que vocês me ouvem falando isso aqui, e eu acho que isso é muito lógico, né? Do mesmo jeito como a gente estuda para uma determinada coisa, a gente tem que estudar também para nossa maternidade. Se gostou desse material, gente, lembrem-se de compartilhar com seus amigos, com suas amigas mães, porque afinal de contas, né, às vezes a gente tá de boa na maternidade, mas tem gente que tá nos perrengues e tá precisando de um material como esse. Então, assim, lembrem-se das suas amigas mães e repassem para elas, compartilhem com elas, peguem o link aqui, passem para elas, que eu tenho certeza que vai ser muito bem aproveitado, tá bom? Muito obrigada por tudo. Deixem nos comentários caso vocês quiserem comentar alguma coisa sobre essa parte final aqui do livro, tá? E deixe o seu joinha, né, minha gente? Beijo grande, Deus abençoe, tchau!